Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia nesta sexta-feira, dia 21 de abril de 2023. E por causa do feriado de Tiradentes, o mercado financeiro não opera e por isso preparamos uma edição especial para você. Você sabe qual país da América do Sul descobriu o consumo da mandioca? A origem de uma das raízes mais famosas do nosso cardápio gera muitas dúvidas. Tem também a previsão do tempo para todo o país com a meteorologista Amanda Souza. O frio perde intensidade no fim de semana e chuvas ficam concentradas na metade norte do Brasil até o dia 27. Neste sábado, 22 de abril, é comemorado o Dia Internacional da Terra. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas na intenção de promover a consciência ambiental. Nesta edição, você também acompanha uma entrevista especial sobre o papel da agropecuária no desenvolvimento sustentável do planeta. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. A uva Niágara Rosada de Jundiaí recebeu no começo deste mês o selo de indicação geográfica pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Foram quase 14 anos para que os produtores dos municípios de Jundiaí, Louveira, Itupeva, Jarinu e Itatiba, no interior paulista, finalmente conseguissem esse reconhecimento. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o auditor fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Francisco José Mitidieri. Boa tarde, Francisco. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia deste feriado. Boa tarde, Priscila. É uma satisfação poder conversar com você e com seus telespectadores. Conta pra gente como é que o selo de indicação geográfica vai ajudar os produtores da região. A indicação geográfica ela é um reconhecimento de produto, pessoas e território. Um reconhecimento de que ali naquele território existem pessoas que produzem determinado produto ou serviço e, portanto, pode, a partir da obtenção do selo de reconhecimento, eles podem comercializar o seu produto com o selo, o que acaba promovendo e protegendo esse saber fazer, essa propriedade intelectual que esses produtores obtiveram ao longo dos anos. E Francisco, no caso da Niágara Rosada, um dos desafios foi definir justamente o território reconhecido e também os detalhes da nomenclatura Jundiaí. Como é que o Ministério da Agricultura pode ajudar os produtores na organização e nos pedidos de indicação geográfica? O Ministério da Agricultura ele tem uma equipe nacional e nos estados nós apoiamos, fazemos o fomento para a estruturação do pedido, organização da documentação, do pedido de reconhecimento junto ao INPI. Esse trabalho do Ministério da Agricultura passa por diversas fases. A primeira é a prospecção, para verificar se há as condições teóricas e as bases teóricas. A segunda fase, nós passamos a fase de sensibilização dos atores do território, principalmente os produtores, a formalização do representante da coletividade, que pode ser uma associação, um sindicato, uma cooperativa, e, por fim, a fase de fortalecimento, que é após a obtenção do selo da indicação geográfica. Além disso, o Ministério também pode emitir um documento que é obrigatório para esse pedido, para entrar com o pedido, que é o documento chamado de instrumento oficial, onde ele faz a delimitação geográfica do território. Podemos citar também que o Ministério da Agricultura trabalha com diversas entidades parceiras que também atuam nessa temática. E o que é necessário para conseguir um selo de indicação geográfica? Bem, a primeira coisa é existir um produto, um serviço que tenha ficado famoso pela sua origem, pela sua tipicidade. E por ser típico, por ser diferente, por ser produzido de geração em geração, cuja receita passou de pais para filhos, vinda muitas vezes com os imigrantes ou com os povos originários daquele território, esse produto ficou famoso. E, portanto, essa fama, esse reconhecimento pode ser protegido por lei.
A outra questão importante é haver, logicamente, a organização dos produtores ou dos fabricantes numa entidade representativa, numa associação de produtores ou numa cooperativa de produtores que vai ser, portanto, a guardiã desse selo e que vai ter a governança para implementar o uso desse selo naqueles produtos onde foram obtidos a indicação geográfica. E Francisco, né, a fruta da região ela já é conhecida pelo turismo e pela tradicional Feira da Uva que acontece todos os anos. Como é que a conquista da indicação geográfica pode ajudar a promover a qualidade da uva nacional? Muito bem. Entre os documentos que são construídos ao longo desse processo de busca pelo reconhecimento, um deles é a receita básica de como é que o produto ou aquele serviço foi obtido e obteve aquela fama ao longo dos anos. Esse documento chama-se Caderno de Especificações Técnicas. E entre diversas características que estão listadas ali, uma delas são as boas práticas de produção. E, portanto, o padrão de qualidade entre os produtores daquele território acaba se elevando. Muito bem. O selo ele vai ser colocado nas embalagens, nas caixas dos produtos, né, que tem o reconhecimento, e cabe aos produtores levar essa mensagem, contar essa história toda, né, de produção, de toda essa historicidade que o produto obteve, para o consumidor final. De modo que nós, consumidores, quando estivermos diante de um produto nas gôndolas do varejo do supermercado, nós podemos olhar nos produtos e ver aquele que tem selo e aquele que não tem selo. E optar por comprar aquela uva Niagara Rosada que tem o selo de indicação geográfica em detrimento daquela uva similar que está ali no mercado. Então, é uma forma de promover, proteger e valorizar aquele produto que tem a indicação geográfica. Tá certo. Quero agradecer muito aqui sua participação, viu, Francisco? Aproveito para te desejar uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Um abraço. E a seguir tem a previsão do tempo para todo o Brasil e ainda, você sabe qual país da América do Sul descobriu o consumo da mandioca? A origem de uma das raízes mais famosas do nosso cardápio divide opiniões. A gente já volta. Com o afastamento da massa de ar de origem polar, o frio vai perdendo força no sul do país. Pelo menos até o dia 27 de abril, as chuvas vão ficar concentradas na região norte do Brasil. Vamos acompanhar a previsão do tempo com a meteorologista Amanda Souza, da XWeather. Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. A imagem de satélite ainda mostra a ausência da nebulosidade em boa parte do centro-sul do Brasil. Por enquanto, a condição de tempo firme não muda. Nesta sexta-feira, mais um dia ensolarado, desde o Rio Grande do Sul até áreas de Minas Gerais, Goiás e até no sul do Mato Grosso. Apesar ainda da condição da massa de ar seco e de ar frio atuar no centro-sul do Brasil, o friozinho já está perdendo intensidade com o afastamento do centro da área de alta pressão atmosférica associada à massa de ar seco e frio. Ou seja, com esse afastamento da área de alta pressão atmosférica em direção a alto mar, esse frio já perde intensidade e diminui, consequentemente, o potencial para a ocorrência de geadas. Ou seja, a preocupação vai ficando cada vez menor para os produtores rurais. Nesta sexta-feira ainda tem condição de chuva, principalmente em áreas do centro-norte, por conta das instabilidades tropicais. A frente fria bem afastada ainda pode provocar acumulados em torno de 20 a 25 milímetros, principalmente no sul da Bahia, mas boa parte das lavouras no território baiano devem receber ainda pancadas muito irregulares, sem grandes acumulados, e uma chuva ainda insuficiente para reverter o déficit hídrico enfrentado principalmente na Bahia, também em áreas do oeste do Pernambuco, sul do Piauí, todas apenas com pancadas isoladas. Com relação às temperaturas de hoje, máxima de 22 graus em Toledo, no Paraná,
Ainda tem aquela sensação de frio, mas não um frio muito intenso. Santiago, no Rio Grande do Sul, com máxima já chegando aos 25 graus, uma grande amplitude térmica. O dia começou bem frio, mas à tarde a temperatura já sobe. Em Paracatu, Minas Gerais, máxima de 28 graus e calorão de até 35 graus em Canudos, na Bahia, apesar da condição de chuva bem isolada. Vale ressaltar que são esperados baixos volumes na Bahia e o sol predomina na maior parte do dia, garantindo essa elevação da temperatura de forma bastante expressiva. No decorrer dos próximos dias, pouca coisa deve mudar, inclusive a gente já começa falando aqui da Bahia, tem potencial para tempo seco de novo, ou seja, a condição ainda é muito preocupante, lembrando do número de focos de queimadas que tem aumentado cada vez mais por conta desse tempo mais seco. O tempo seco também vai predominar em boa parte aqui do sudeste, da região sul, partes do centro-oeste, pelo menos até o dia 27 de abril, em que a chuva vai ficar mais concentrada na região norte. Nas áreas em amarelo e em vermelho do mapa, volumes que podem chegar a casa até dos 150 milímetros, mas distribuídos em 5 dias. Agora, no segundo período, já comecinho aqui de maio, tem potencial para o retorno de mais uma frente fria. Então, a chuva vai voltar a se espalhar, principalmente pelo Rio Grande do Sul, neste período. Depois, a chuva avança também para outras áreas do centro-sul, mas entre os dias 27 de abril e 2 de maio, atenção para o Rio Grande do Sul, que deve receber acumulados acima de 100 milímetros. É muita chuva em um pequeno intervalo de tempo. Ou seja, depois de toda aquela estiagem dos últimos 3 anos, a chuva agora resolveu acontecer tudo de uma vez só e isso prejudica as lavouras, principalmente por conta desse clima mais úmido, mais nublado, aumenta a incidência de pragas e doenças. É com você aí no estúdio, Priscila. E neste sábado, dia 22, é comemorado o Dia Nacional da Mandioca. Mas você sabe qual país da América do Sul descobriu o consumo da raiz? Quem traz a resposta para a gente é a repórter Flávia Macedo, que preparou uma reportagem especial. Vamos acompanhar. No cardápio, ela pode ser utilizada de várias formas: frita, cozida, virar caldo, acompanhar a carne e até se transformar em massa para o nhoque. A mandioca está entre os alimentos preferidos da população brasileira e é um dos mais antigos consumidos na América do Sul. Não se sabe exatamente qual país sul-americano descobriu o tubérculo, mas de acordo com o nosso Ministério da Agricultura, a mandioca é brasileira. E por isso mesmo, o dia escolhido para a comemoração é 22 de abril, data em que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Segundo a Conab, em 2022, o país produziu 18 milhões de toneladas, ocupando o 4º lugar no ranking dos maiores produtores do mundo, atrás da Nigéria, Tailândia e Indonésia. As variedades são direcionadas para segmentos de consumo direto ou da indústria. Na produção da Sara, em Aguaí, no interior de São Paulo, o cultivo é para mesa. Tudo começou com um anúncio no jornal. Eu estava olhando o jornal um dia por curiosidade e eu vi uma mulher arrendando um sítio de 3 alqueires que era manga. E como eu queria fazer alguma coisa, eu tentei falar com ela. Ela falou assim, o sítio é manga, mas eu arrendo para outra coisa também. Com a ajuda de um primo que é engenheiro agrônomo, ela escolheu a mandioca. Ele me deu outras opções, como laranja, ou mandioca, ou quiabo, outra cultura. E eu acabei optando pela mandioca. Foi uma boa escolha? Eu adorei. Eu amo trabalhar com mandioca. Mas o trabalho não é fácil. A colheita começa ainda de madrugada, às 3 da manhã. São 60 hectares de arrendamento e, enquanto ela não compra a área própria, é preciso ter produtividade para fechar as contas. Com a ajuda de insumos orgânicos, ela consegue 18 toneladas por hectare. Uma das dificuldades nessa temporada está sendo ajustar a margem de lucros. No ano passado, em 2022, a Sara chegou a receber pelo quilo da mandioca R$ 2,00. Esse ano, com mais oferta no mercado, a média de preço está em 70 centavos e às vezes chega a 50 centavos o quilo. Você acha que vai melhorar até o final do ano esse preço? Eu acredito que pode ser que dê uma melhorada, principalmente quando esfria. Acaba melhorando um pouco do preço. Se não, tem que apertar as contas ali, um pouco o orçamento. Aí tem que segurar de um ano para o outro ano, porque para poder ir se controlando. E para quem pensa em entrar no negócio,
Um dos segredos, segundo a Sara, é gestão financeira. Desde a primeira safra, há 8 anos, ela faz uma reserva de capital para enfrentar os momentos de crise no negócio. Graças a Deus, a primeira planta minha deu tudo certo, eu já consegui juntar um dinheirinho. E aí, a partir daí fui juntando. O ano que deu ruim, eu tinha reservinha. O ano que sobra, eu guardo, porque é assim que a gente consegue ir tocando a lavoura, né? E vamos para mais um intervalo. Na volta, neste sábado, 22 de abril, é comemorado o Dia Internacional da Terra. Daqui a pouco tem uma entrevista especial sobre o papel da agropecuária no desenvolvimento sustentável do planeta. Até já! E amanhã, 22 de abril, é comemorado também o Dia Internacional da Terra. Em 2009, a Organização das Nações Unidas incluiu a data no calendário oficial da entidade com o objetivo de promover a consciência ambiental e o desenvolvimento de um mundo mais sustentável. Como produção agropecuária e sustentabilidade andam juntas, né? Eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, o Robson Barizon. Robson, boa tarde aqui para você. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Nessa semana que nós também comemoramos os 50 anos da Embrapa e para discutir um tema tão importante da sustentabilidade nessa data de amanhã, onde mais do que celebrar, é promovido a conscientização ambiental nesse momento muito importante que nós vivemos na humanidade. Sim, eu quero que você fale um pouco mais, viu, Robson, do papel no Brasil na preservação mundial do meio ambiente. Bom, o Brasil, a gente não pode lutar contra os dados, contra os fatos, né? O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo. Hoje nós estamos entre quinta e sexta posição, e muito disso vem das emissões causadas pelo desmatamento, seja ele legal ou ilegal. E, por outro lado, o Brasil também detém a maior biodiversidade do planeta. E são dois temas caríssimos hoje quando se trata de sustentabilidade. Então, o agro brasileiro tem um potencial enorme para contribuir com essas questões ambientais a partir do momento que ele conseguir equacionar essas questões do desmatamento, questão da perda de biodiversidade, e com isso a gente tem um campo vastíssimo para avançar e contribuir para a sustentabilidade, não só no Brasil, mas como no mundo. Agora, programas de incentivo, né, falando de incentivo ao produtor rural, como a CPR Verde, eles podem ajudar ainda mais nessa conservação da biodiversidade. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, para quem nos assiste, como é que funciona a CPR. Bom, a CPR, assim como outros instrumentos financeiros, pode ser uma excelente ferramenta para incentivar a busca da sustentabilidade, né? Então, a CPR convencional, ela é um instrumento financeiro onde o produtor oferece a sua produção como garantia para obter um benefício financeiro. No caso da CPR Verde, a garantia dada pelo produtor para obter uma vantagem financeira são as práticas sustentáveis. E nesse caminho nós temos aí uma infinidade de possibilidades que podem ser exploradas. Isso é uma ferramenta recente, né? Nós temos ainda inúmeros desafios para a implementação, mas que se mostra muito promissora, porque quando se fala em sustentabilidade, não adianta apenas a gente olhar a dimensão ambiental, a gente precisa olhar também a dimensão econômica. Estimular, né, o uso de fontes limpas de energia, por exemplo, né, como o uso de biomassa, do sol, também podem colaborar em todo esse processo, né? Você está também exemplificando. Sim, o Brasil é um exemplo mundial no uso de fontes renováveis de energia vindas de biomassa. O etanol, o Programa Brasileiro de Etanol, é um exemplo para o mundo. E nós temos aí uma capacidade de contribuição enorme para a mudança da matriz energética no mundo. Recentemente, nós temos aí o hidrogênio verde, que possibilita a produção do hidrogênio, que pode ser usado em carros elétricos, a partir da produção de etanol. Eu queria também chamar a atenção, viu, Robson,
por um estudo, né, da Embrapa, a pecuária de leite aqui no Brasil, né, gera baixa emissão de carbono e sistemas com árvores. O pecuarista ele pode, né, encontrar na integração lavoura-pecuária-floresta um aliado para a redução de emissões de gases do efeito estufa, não é isso? Sim, esse estudo que foi desenvolvido na Embrapa, que você citou, na Embrapa Pecuária Sudeste, é um excelente exemplo de como a integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, pode ser utilizada para mitigar as emissões de gases de efeito estufa. O ILPF ele atua tanto no sequestro de carbono, porque o cultivo das espécies silvícolas, né, o cultivo das árvores, é uma excelente ferramenta para sequestro de carbono. Então, você retira o CO2 da atmosfera e fixa ele na biomassa das plantas e no solo também. E, por outro lado, a integração lavoura-pecuária-floresta também possibilita a racionalização no uso dos insumos, reduzindo, por exemplo, o uso da adubação nitrogenada, que é uma importante fonte de emissão de gases de efeito estufa. Então, o ILPF tem essa característica, tanto no sequestro de carbono, quanto na racionalização do uso dos insumos, e a contribuição para a redução, para a mitigação dos gases de efeito estufa é enorme, né? Tem outro estudo na Embrapa que mostra que se apenas 15% das áreas dedicadas à agropecuária no Brasil fossem convertidas para ILPF, já seria suficiente para neutralizar as emissões, né? Então, isso é um dado fantástico e nós temos aí também uma ótima oportunidade para a gente avançar. Bom, Robson, na última COP27, né, o presidente Lula até sugeriu que a próxima COP fosse sediada no Pará. Então, a gente vai ter, quem sabe, aí, muitas oportunidades para conversar mais sobre esse assunto. Obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia e um bom feriado para você. Obrigado, sempre à disposição. Obrigada. E olha só, gente, o Mercado e Companhia fica por aqui. Você continua acompanhando aí as nossas notícias, tá? E o feriado de Tiradentes, você vai ter mais notícias também em tempo real pelo nosso site. Eu aproveito para desejar um ótimo fim de semana para quem está aí de folga ou para quem vai trabalhar também. Um grande abraço e segunda-feira estamos de volta.